Então vamos lá, né? 965, 966. Vamos ler para a gente ter uma ideia do que se trata. Natureza das penas e gozos futuros. Aqui ele vai entrar em todo esses itens falando sobre o sofrimento no plano espiritual, quando a gente desencarna. Então Kardec começa perguntando: tem alguma coisa de material as penas e gozos da alma depois da morte? Aí o Espírito responde: não podem ser materiais, dilo o bom senso, pois que a alma não é matéria. Nada tem de carnal essas penas e esses gozos. Entretanto, são 1000 vezes mais vivos do que os que experimentais na terra, porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. Então já a matéria não lhe embota as sensações. Kardec, quando começa a abordar esse tema no céu e inferno, ele vai nos lembrar sobre como a gente, no passado da história, cunhou as crenças de céu e inferno de uma forma material. Então, não sei se acabou, mas estava passando à tarde uma novela, repetindo, O Clone. E é uma novela que fala sobre a cultura muçulmana. E lá uma expressão que ficou na época, eu me lembro que era muito famosa, é arder no mármore do inferno. E a gente era uma coisa nova, pelo menos para mim era novo, né? Eu acho que para a maioria de nós que não conhecemos muito bem a cultura muçulmana, essa expressão é uma expressão nova. Mas ela retrata bem essa materialização das coisas espirituais. Mármore do inferno, quer dizer, o inferno tem mármore. Em certos países, o inferno é retratado como um local gelado, frio. Em certas culturas, o inferno é um local de frio intenso. Já na cultura ocidental, cristã, a gente conhece muito bem, né? O inferno é retratado como um local de labaredas, né? E um local de tortura. Então a gente vê aquelas pinturas medievais com demônios fazendo torturas, que na verdade eram torturas que eram feitas nos castelos, né? Então o que é isso? É a materialização das coisas espirituais. Então quando eles respondem isso aqui, não podem ser materiais, pois que a alma não é matéria. Nada tem de carnal essas penas e esses gozos. Entretanto, são 1000 vezes mais vivos. É um paradoxo isso, né? Poxa, se nada tem de material, como é que são 1000 vezes mais vivos? Porque quando a gente está no mundo espiritual, a gente está mais lúcido. E lúcido em que sentido? Lúcido de estar aceso, de estar desperto para uma realidade que a gente não tem normalmente um contato intenso. Quando a gente está no mundo espiritual, os nossos sentimentos eles estão mais vivos. Aqui no Céu e Inferno, no capítulo sobre o inferno, logo no capítulo 1, ele diz assim: desde todas as épocas, o homem acreditou por intuição que a vida futura seria feliz ou infeliz, conforme o bem ou o mal praticado. A ideia que ele faz, porém, dessa vida está em relação com o seu desenvolvimento, o senso moral e noções mais ou menos justas do bem e do mal. As penas e recompensas são reflexos dos instintos predominantes. Os povos guerreiros fazem consistir a suprema felicidade nas honras conferidas à bravura, os caçadores na abundância da caça,
os sensuais nas delícias da voluptuosidade. Dominado pela matéria, o homem não pode compreender senão imperfeitamente a espiritualidade, imaginando para as penas e os gozos futuros um quadro mais material que espiritual. Afigura-se-lhe que deve comer e beber no outro mundo, porém melhor que na terra. Então aqui Kardec explicita bem isso, né? Nós perguntaram à formiga: formiga, fala de Deus. Aí a formiga respondeu assim: Deus é uma formiga enorme, só que com 10 patas e 4 antenas. Isso. Oi? É uma super formiga. Então, esse conto é para ilustrar o quê? Porque a gente tende a retratar as coisas espirituais com uma visão nossa, uma visão ligada a como a gente entende aquela realidade. Dizem que, eu não sei se é verdade, mas dizem que esses homens bomba que aterroriza Israel e outros muçulmanos, que a eles são prometidos virgens nos céus. Não sei até que ponto isso é uma verdade, não sei até que ponto isso é mentira, mas é o que é dito, que a eles são prometidos 1000 virgens, 100 virgens. Então a gente fica pensando como isso, sem querer desrespeitar a crença alheia, né, ainda é uma visão materializada, né, uma visão ligada a um processo materialista, sensual, machista, né? Você não vê ninguém falando que a mulher bomba vai ter 100 homens virgens. Isso não é dito. É só as mulheres, os homens que herdarão. É uma visão machista, medieval. Kardec chama de infantil. E é verdade. Traz ainda toda uma visão que nós ainda muitas vezes reproduzimos. Os vikings e todos os povos guerreiros, eles tinham uma noção de que o mundo espiritual era reservado aos mais bravos, aos mais guerreiros. Em outras palavras, os mais agressivos, aqueles que mais matassem pessoas de outro povo. Na Bíblia, tem um profeta que repreende Davi. Ele chega furioso com Davi, dizendo que o Senhor estava com muita raiva de Davi porque ele não fez o que o Senhor mandou. E quando o profeta fala o que é que o Senhor mandou ele fazer, Davi tinha capturado um povo e o Senhor tinha mandado matar todos os homens, todas as mulheres e até as crianças. E Davi tinha poupado as crianças e as mulheres. Então o profeta disse que o Senhor, Deus, estava furioso com ele, porque ele tinha poupado as mulheres e as crianças. Então hoje, graças à visão espírita, a gente sabe que esse profeta não falava com Deus, né? Ele falava com um espírito ligado ali àquela época, àquela cultura, aquele povo tão primitivo quanto o próprio povo, que para alguém mandar matar criança e mulher, tem que ser alguém muito ainda ligado àquela visão primitiva. Então, na Gênesis, Kardec vai dizer que Deus ele não diz uma coisa numa época e diz outra em outra época. Se os homens disseram alguma coisa que hoje repugna a nossa visão, é porque quem disse aquilo não foi Deus. Kardec usa uma lógica simples. E a gente começa a compreender, então,
que a nossa relação com o conhecimento espiritual é uma relação que traz muito da gente. E a doutrina espírita, ela mostra isso pra gente o quê? Através da mediunidade. Só existe mediunidade na doutrina espírita? Não. Mediunidade sempre existiu. Mas ela, vejam bem, há 5.000 anos, os espíritos não diziam o que eles falaram no livro dos espíritos. Os espíritos diziam o quê? Eles retratavam mais ou menos a crença daquele povo. O índio no meio do mato, quando ele tem lá o contato com Deus Jaguar, aquilo não é um jaguar que está ali. Até aparece para ele um jaguar. Ele vê um jaguar, mas não é um jaguar. Herculano Pires explica muito bem isso no livro Espírito e Tempo. A crença humana, ela se exterioriza e veste a mediunidade com seus valores. E o plano espiritual responde à pessoa na forma como a pessoa compreende. Então, se você acredita, você é da Assembleia de Deus, você acredita na incorporação do Espírito Santo e do Cristo, né? Se você é da Igreja Católica Carismática, você acredita na incorporação lá. Eles não chamam incorporação, né? Do Espírito Santo, de Deus e de Maria. Aí eu tenho um livro, uma revista lá, que você tem mensagens de Maria. Mas você não vai ter isso na Assembleia de Deus. Por quê? Exato, eles não cultuam Maria. O negócio deles é Espírito Santo. Então a mediunidade, ela vai correspondendo. Na doutrina espírita, se um médium incorporar alguém dizendo que é o Espírito Santo, a gente já vai começar, né? Já vai olhar o que está vendo aí. Então a gente começa a perceber o seguinte: o mundo espiritual, ele foi muito materializado. Vocês têm algum problema falar sentado? Que só estamos nós aqui, né? Então, o mundo espiritual, ele foi muito materializado. E nós, com a doutrina espírita, começamos a desmaterializar esse mundo espiritual. Então a doutrina espírita, ela precisa dizer que lá do outro lado não tem exatamente coisas materiais. Que o sofrimento que uma pessoa tem... então não tem sofrimento? É isso que a doutrina espírita está dizendo? Que lá do outro lado, quando você desencarna, se você não for uma boa pessoa, você não sofre? Não, não é isso. O sofrimento, ele existe. Mas o sofrimento, ele não é tão simples assim como a gente possa imaginar. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele inicia o livro Evolução em Dois Mundos falando que nós somos co-criadores em plano menor. Ele fala da criação em plano maior, que é a criação de Deus, e fala dos co-criadores, os grandes seres que criam galáxias. Mas depois ele vai falar que nós também somos criadores. O que nós criamos? É o gatinho? São os pintinhos? Nós criamos os nossos pensamentos. E através dos nossos pensamentos, nós irradiamos energias. Essas energias, o André Luiz vai nos dizer em várias obras, uma delas é a Libertação, elas vão criando o ambiente que a gente vive. Então, as zonas espirituais, elas têm criações mentais oriundas do nosso pensamento. E a coisa é muito engraçada. Por quê? Porque nosso lar é uma criação mental. Ao contrário do que a gente possa imaginar, ninguém lá em nosso lar pegou tijolo para montar nosso lar, não. Outro dia eu até li um livro que a pessoa dizia que foi pedreiro numa cidade espiritual. Mas isso ainda é uma coisa muito materializada.
Eu não posso dizer para vocês que isso não existe. Eu acredito que exista, mas é muito, muito, muito materializado ainda. Não é, está longe de ser o ideal. Se nós começarmos a entender o espírito de gradação que existe, nós vamos começar a compreender que tudo que for muito material ainda é fruto das nossas ilusões. No livro Nosso Lar, você tem um momento muito curioso, eu acho muito curioso, que é André Luiz, o Lísias, explicando a confusão que houve em Nosso Lar sobre a questão da alimentação. Que houve rebeliões em que por muitas vezes o governador ele tentou a conciliação e o pessoal de certos departamentos ligados à área fisiológica diziam que era necessário alimentos mais substanciais e que a colônia de Nosso Lar era uma colônia de transição, que não podia ter mudanças bruscas. E com a resolução do governador de não mudar de ideia, de que seria aquele caldinho, eles começaram a fazer contrabando. O umbral que está cheio de coisas muito materiais, mas sempre lembrando, essas coisas materiais entre aspas, tá? Na verdade são criações mentais, são fluidos pesados, né? Eles tinham uma mercadoria, então começou a ter um contrabando. Quando o ministro percebeu isso, ele deu tudo isso está lá no livro, né? Ele deu um basta, entrou em contato com o Ministério da União Divina. O Ministério da União Divina trouxe instrutores do plano superior, esses instrutores, e ficaram, acho que se não me falha a memória, 6 meses sem nem sopinha. Só com respiração. Eles vieram ensinar eles a extrair o alimento dos fluidos. Isso aqui na Terra existe. Estava conversando com um amigo meu, chama-se pranayama, a ciência de absorver fluido, que os hindus chamam de prana, a gente chama de fluido e eles chamam de prana. Essa pranayama tem toda uma ciência, né? E esses seres vieram de esferas superiores ensinar pranayama para os espíritos do Nosso Lar. E eles ficaram 6 meses, não foi com sopinha, aquela sopinha que a gente vê no filme, né? O filme é bom que ele materializa, né? Aquela coisa insossa. A gente olha aquilo, né? Já dá para engolir em seco. Eles ficaram 6 meses e ninguém morreu, né? Até porque eles já estão lá e lá desencarnados, né? Ninguém desfaleceu, então ninguém morreu. E o que fica disso tudo? O nosso apego. Nós levamos o nosso apego para o outro lado e fica difícil muitas vezes a gente largar essas coisas. E são essas forças vivas ligadas ao nosso apego que nós vamos encontrar lá no plano espiritual. Nada disso, de fato, é uma realidade em si, mas é uma realidade que leva ao sofrimento. Há um caso da pessoa que ela era muito avarenta, ela desencarnou e tinha feito mal a algumas pessoas. Só que o que aconteceu? Essas pessoas perdoaram ela, deixaram ela para lá. Ela desencarnou e ela, na verdade, ela acordou num deserto quente, 40, 50 graus, e não via ninguém. Parecia aqueles desertos, aquelas dunas de areia. E ela andava, sentia sede, sentia fome, ficava desesperada de fome, sentia toda aquele depauperamento,
que você é uma pessoa, imagina uma pessoa sem água e sem comida, ela não vai aos poucos morrendo? Ela sentia aquilo tudo, ficar magra, assim, desespero, até que ela desfalecia. Só que ela já está desencarnada, só que ela não sabe. Ela desfalecia, ficava um tempo desfalecida e acordava, aí passava tudo aquilo de novo, e ficou assim um tempo, aquilo se repetindo, até que aconteceu aquilo que a gente já sabe. Ela começa a refletir sobre a vida dela, que era um vazio, que era um deserto, que era um egoísmo só, e ela começa a refletir sobre o que ela tinha feito, e lá, depois de alguns anos, ela não tem mais justificativa para os atos dela, ela está sinceramente arrependida. Quando ela começa a ter lágrimas dolorosas, aquilo tudo se desfaz. E aí os instrutores estão ali. Eles disseram que nunca estiveram longe dele. O problema é que a mente dele, a culpa, criou aquele inferno, né? Aquele deserto, aquela paisagem. Então você vê que é uma coisa assim, para a gente que vive aqui, é difícil compreender isso. Mas são criações que, de certa forma, são reais para aquela criatura. Ela está plasmando aquilo está de dentro da consciência culpada dela, criando aquela realidade. Ela viveu aquilo, não foi um sonho, não. Ela viveu aquilo, mas na verdade é ela que criou. É por isso que eles falam que o céu e o inferno é o estado da alma. Exatamente isso. Exatamente. Olha só. Mentes cristalizadas na rebeldia tentam solapar em vão a sabedoria eterna, criando quistos de vida inferior na organização terrestre, entrincheiradas nas paixões escuras que lhes vergastam as consciências. Os homens terrenos que, semi-libertos do corpo pelo sono, eles conseguiram identificar de algum modo a existência, recuaram tímidos e espavoridos, espalhando entre os contemporâneos as noções de um inferno punitivo e infindável, encravado em tenebrosas regiões além da morte. A mente infantil da Terra, aquilo que eu falei, André Luiz chama mente infantil, embalada pela ternura paternal, através da teologia comum, nunca pôde apreender mais intensivamente a realidade espiritual que nos governa os destinos. Então, muitas descrições sobre as regiões inferiores que você vê em textos de todas as culturas, muitas vezes não são apenas mito puramente, mas são aquilo que a gente começou falando. É a experiência mediúnica ou anímica vestida com as interpretações do mito que a pessoa acredita. Então você, quando dorme, a pessoa acaba vendo zonas inferiores, só que ela mora no Egito há 5.000 anos atrás. E no Egito tem toda uma visão de mundo daquela época, do que era uma região inferior. Então, para ele, aquilo lá vai ser um local em que o deus Anubis vai cuidar. Então ele vai ver o deus Anubis. Não tem deus Anubis nenhum, tem a região pesada, densa, que ele descobriu. Mas ele vai vestir aquilo com as crenças nele. Se for, eu nem sei se o deus Anubis cuida disso, na teologia eu não conheço a fundo, mas é só um exemplo que a gente está dando aqui para ilustrar. Se for um cristão, ele vai ver o quê? Ele vai ver figuras demoníacas. Pode ser que as figuras que eles estejam vendo não tenha nada de demoníaco, mas aquelas visões repetidas de imagens de demoníaco na Idade Média e na atualidade, né? Por exemplo, esses filmes de terror, eles enchem a nossa mente com visões, né? Formas, né?
Porque esses filmes de terror, eles são invariavelmente que país? São Estados Unidos, né? E os Estados Unidos tem uma cultura o quê? Protestante. Então, tem toda aquela coisa arraigada ainda na cultura protestante. E os protestantes gostam de filme de terror. Outro dia eu conversando, bastante tempo atrás, com um amigo meu que era protestante, quando eu falei para ele que não gostava de filme de terror, em geral, a maioria, né, esse terrorzão mesmo, eu não acho que faz bem, eu falava para ele, né, ele dizia, não, mas por que você não gosta de filme de terror? Não, o filme de terror é bom, porque fala que o filme de terror, invariavelmente, vai falar de quê? Céu e inferno, do demônio, da ação do demônio, o demônio perseguindo. Eles gostam disso, né? Isso como que é engraçado, né? Mas pelo menos com esse amigo meu era assim. Então a gente começa a perceber o quê? As pessoas, ao saírem do corpo e verem o mundo espiritual, retratavam as coisas que viam. Então nem tudo que é descrito é tão fantasia assim. André Luiz fala que Dante tem a obra dele, né, a Divina Comédia, em que ele vai às zonas inferiores, e você lendo a Divina Comédia e lendo os livros de André Luiz, você vê que tem muita semelhança, que é muita coisa que ele narra lá, que ele vê, que hoje, a gente lendo livros como Obreiros da Vida Eterna, André Luiz andando nas zonas inferiores, você vê como é semelhante as coisas. É coincidência? Muitas vezes a gente em reunião mediúnica, a gente encontra relatos de espíritos que estão numa situação em que você, quando vai ver as imagens do livro da Divina Comédia, você vê que está muito parecido. É uma coincidência? Não. Os espíritos são unânimes em dizer que Dante saía do corpo à noite, durante o sono, e ia para essas regiões. Ele tinha contato com o mundo espiritual, mas, veja bem, não era lúcido. Ele não trazia essa memória, puxa, eu saí do corpo. Ele nem lembrava. Só que na hora dele fazer a obra literária dele, aquilo tudo. E isso acontece hoje em dia. O heavy metal. O heavy metal é um estilo de rock pesado. E será que isso veio das zonas superiores, do plano superior? Sem querer fazer nenhuma alusão negativa a um estilo de... Com certeza que não. Porque gosto não se discute. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: teve uma pessoa que teve uma experiência de desdobramento, e ele, nessa experiência, ele foi para uma zona inferior. E nessa zona inferior havia uma música irritante, que aliás André Luiz nesse livro fala de música irritante. Uma música obscura, triste, irritante e desesperada. E depois, anos depois, ele viu essa mesma música, muito parecida, sendo tocada na Terra. Ele falou o nome, eu até anotei, mas eu nunca tinha ouvido falar. Também não procurei escutar a música na época, mas ele falou o nome do grupo, é um grupo americano. E É o estilo de rock? Não. eu não sei. Não é. O engraçado é isso, é anos 50 a música. É algo pesado, denso, umbralino, e que o próprio ambiente que é tocado, ele se modifica, porque evoca as criaturas que vivem nessas regiões. Isso a pessoa falando, eu falei, caraca. Quer dizer, na verdade, o compositor, ele foi um médium das trevas, né? Que está lá no livro Nos Domínios da Mediunidade. Ele conta isso, né? O cara que, através da obra... Se você faz uma obra
se escreve um texto com intuito negativo, com intuito destrutivo, você não vai ter uma boa sintonia. No livro Nos Domínios da Mediunidade conta um caso desse, em que uma pessoa, um jornalista, ele está tentando botar uma moça, levar ela ao escândalo, e aquele jornalista está envolvido por uma entidade trevosa, medonha. E aí o instrutor fala para o André Luiz, nesse momento ele está sendo, de certa forma, médium daquela entidade. Da mesma forma, se nós quisermos todo dia um exercício de acordar e escrever coisas boas, coisas que ajudem as pessoas, coisas que elevem as pessoas, coisas que sejam úteis às pessoas, e coloque isso lá na internet. Hoje a gente tem um veículo muito bom, né? Que é a internet, coisas que elevem todo dia. Não tenham dúvida, em algum momento, com a perseverança ao longo dos meses, você vai começar a sentir a boa sintonia. Porque se aquilo for útil, aquilo for algo que eleve, que ajude, você vai ter, cedo ou tarde, depois que eles virem a perseverança, e aí a gente não pode definir aqui prazos, né? Pode ser 6 meses, 1 ano, mas quem é que fica 1 ano escrevendo todo dia? O nosso programa é disciplina. Mas pela lei, a lei não funciona só no negativo. A lei funciona também no positivo. Porque não existe na teologia cristã só o inferno. Existe o céu também. E se o inferno é uma criação mental, o céu é fruto do nosso esforço. Aqui no Libertação, deixa eu ver aqui, ele diz o seguinte: a vida física é puro estágio educativo dentro da eternidade. Ninguém é chamado a ela a fim de se candidatar a paraísos de favor, e sim a moldagem viva do céu no santuário do Espírito. Como? Como é que eu faço isso? Moldar o céu no santuário do Espírito, do meu Espírito, do nosso Espírito, pelo máximo aproveitamento das oportunidades recebidas no aprimoramento de nossos valores mentais, com o desabrochar e envolver das sementes divinas que trazemos conosco, o trabalho incessante para o bem, a disciplina dos impulsos pessoais, as manifestações mais nobres do sentimento, o esforço perseverante no infinito bem, constituem as vias de crescimento mental. Então, o esforço perseverante no bem é que vai construir o nosso céu. Por isso que eu dei esse exemplo de você escrever. Escrever é só um exemplo. O nosso esforço ele tem que ser cotidiano, no caminho da luz, porque nós somos imperfeitos. Nós trazemos conosco uma série de dificuldades emocionais, mentais, limitações, incompreensões, mágoas, raivas. Mas vejam bem, no livro Fonte Viva há um texto que Emmanuel fala assim: ele sabia o que havia no homem. Não é pelas nossas virtudes que nós fomos convidados para a ceia divina do Evangelho renovado pela luz da doutrina espírita. Não é. Não é pela nossa grande rolos de virtudes, né? Aqueles papiros que a gente vai desenrolando, de ações nas nossas vidas transatas. Não é por isso que nós fomos convidados. Se Jesus fosse esperar que pessoas iguais a Ele estivessem aqui na Terra para levar a doutrina espírita adiante,
doutrina espírita teria nem surgido. Aproveitar as oportunidades recebidas. Correr atrás. Em geral, a gente corre atrás só de coisas materiais. A gente é craque nisso. Quando a gente tem uma dificuldade, quando o calo aperta, quando você quer alguma coisa, você quer algo novo, você quer uma mudança, você num instantinho sacode a poeira, vê perspectiva, corre atrás de emprego novo, mais 2, 3, não, posso ver aqui mais um. A gente dá um jeito de conseguir resolver o problema. Coisas materiais. Só que o que o livro do Espírito está nos dizendo? Nós não levamos essas coisas materiais para o além. Não adianta. Tem imperadores chineses que, quando morriam, todo o entourage dele, os servos, as esposas, tinham que morrer junto, enterradas vivas. Coisa horrorosa. Depois disso, eles melhoraram. Para não enterrar gente viva, eles começaram a fazer estátuas do tamanho exato do exército. Então morria o imperador e ele era enterrado com um monte de estátua. O tamanho. Aí hoje foram os arqueólogos foram olhar as estátuas, não tem nos diversos túmulos uma estátua igual. Cada estátua é uma pessoa. É o retrato vivo de uma pessoa. Então foi um trabalho meticuloso de retratar cada soldado e fazer uma estátua dele para enterrar junto com o imperador. Seja com as pessoas vivas, seja com as estátuas, o imperador acordou sozinho. Ele não levou ninguém com ele. Porque a gente não leva nada. Ele não levou o império. No caso, aqueles mais primitivos que levaram gente, levou foi mais dívida. Na Índia a mesma coisa. A Inglaterra proibiu, quando a Inglaterra colonizava a Índia, porque quando havia uma tradição em certos grupos. Quando a gente fala Índia, são certos grupos, né? Que a Índia é muita coisa ali, né? Então certos grupos, certas crenças, quando o marido morria, a mulher tinha que ser incinerada viva, junto com o marido. Ela era porque na Índia eles queimam, né, a pessoa numa fogueira, e a mulher tinha que ser morta também na fogueira. E aí vocês pensam assim, que horror, né? É um horror. Mas a mulher, quem disse que a mulher não queria ir? Ela quer ir. Ela foi doutrinada desde pequena a querer isso. Ela não vê isso como uma estranheza. Para nossos olhos é algo muito estranho, mas ela não vê assim. A cultura é primitiva, a ação é primitiva, mas as pessoas que estão ali, infelizmente, estão com aquela visão ali complicada ainda. Então a gente, quando vai olhar para outras culturas, é muito curioso isso. Outro dia eu estava conversando com pessoas espíritas, porque eles leram não sei aonde que havia história de uma pessoa na Índia que tinha 300 anos. Aí eles achavam que sim. E aí a gente ficou debatendo, porque eu falava, gente, tem uma coisa aí, tudo bem, vocês precisam entender o seguinte, quando você estuda as crenças dos povos, tem muito mito, gente. Muito mito. Se você ingenuamente for acreditar em todos os mitos de todos os povos, não é porque a gente sabe que existe vida após a morte, que existe reencarnação, que existe isso, que existe aquilo, que a gente tem que aceitar tudo que está escrito, só porque alguém acredita. Porque se a pessoa é espiritualizada, vamos parar para pensar, por que ele vai querer viver 300 anos aqui? Que noção que apego é esse ao mundo terreno? E o que uma pessoa que tem 300 anos pode ajudar? Não é mais fácil, então, ela desencarnar e renascer? Né? Qual é o problema de fazer isso? Então não tem muita lógica. Para que vão deixar uma pessoa aqui com 300 anos?
Não sei se a ciência diz que é impossível, mas eles dizem que não. E aí o debate é, mas é aquela coisa, no fundo, cada um fica com a sua verdade. Só que certas coisas, elas são ilógicas. E a doutrina espírita, ela tem uma coisa boa que Kardec colocou, que é o seguinte: se colide com a ciência, nós ficamos com a ciência. Hoje a ciência não concebe uma pessoa ter 300 anos. E as informações que a gente tem do mundo espiritual também não dizem isso pra gente, muito pelo contrário. Jesus viveu 33 anos. Só foi um mundo superior, né? Outro mundo. Um outro mundo, quem sabe. Mas, mesmo assim, né? Às vezes o mundo superior, ele encurta o nosso contato com o plano espiritual. Se ele encurta o nosso contato com o plano espiritual, você imagina um mundo que todo mundo tem evidência. Todo mundo vê os espíritos. Todo mundo sai do corpo. Aqui agora, nós estamos aqui, em vez da gente estar aqui ouvindo o Anderson, a gente sai e fica aqui no plano espiritual, daqui mesmo, vendo os instrutores virem. Todo mundo faz isso. Normalmente. Sem nenhum entrave. Num mundo assim, está encurtada a barreira entre a matéria e o plano espiritual. Então, você tem mais facilidade de também, não só o fenômeno, eu saí do corpo, não é o fenômeno, eles são superiores. Se eu viver 300 anos, eles vêm, cumprem a tarefa daquela encarnação e vão embora, depois volta, porque a barreira ela está meio que desmanchada. E as crianças nesse mundo também não precisam ficar tanto tempo como crianças, elas já vão amadurecendo mais rápido do que aqui. Mas vejam bem, o nosso problema é entender que no mundo espiritual, infelizmente, o que a gente encontra é a nossa criação mental, as nossas crenças. E nós precisamos melhorar então a nossa crença íntima. Não é a crença, quando eu falo crença aqui nesse momento, eu não estou falando, nós somos espíritas, sim. Não estou falando a nossa crença íntima. Porque, por exemplo, tem pessoas que hoje são espíritas que foram 1000 anos padre. Há casos assim, pessoas que há 1000 anos o cara vem sendo padre. Sempre que é possível, se ele renasce no Ocidente. O Jesus Gonçalves é ao contrário. Ele já vem desde não sei quando como guerreiro. E a cada encarnação, sempre que aparece uma oportunidade, aparece alguém, ele está lá, um vilarejo, uma pessoa pobrezinha, fraquinha, e vem um comandante, um cavalo. E olha para ele quando olha aquele comandante, fala: eu quero isso aí para mim. E ele vai ser guerreiro. Ele não nasceu para ser guerreiro, muito pelo contrário, ele nasceu para combater aquela virulência dele, mas ele não tem condições de vencer. Então imagina uma pessoa que há 1000 anos ela tem reencarnações como padre. Mesmo que hoje ela seja espírita, esses valores estão muito entranhados na mente dela. Realmente, vai ter postura. Vai ter postura. Então você vai ter, a gente tem, no movimento espírita, você vê pessoas que são cardeais. São cardeais, são bispos, são franciscanos. Você vai ter gente assim. Por quê? Porque a gente não larga isso. Uma vez a menina conhecida nossa, quando a primeira vez que ela me viu no Arautos, eu não tenho mediunidade ostensiva nenhuma. Ela chegou e falou: Anderson, foi a coisa mais incrível, eu não te conhecia, nunca tinha te visto, mas eu olhava você, nas Arautos tem umas escadinhas assim, na entrada, eu olhava você e não te via, eu vi um padre com uma batina, e ela ficava fazendo assim,
Tentando não ver, né? Não, o que é aquilo, né? Você imagina uma pessoa que está vindo pela primeira vez na casa espírita, você está lá na casa espírita, sábado, na evangelização, ela olha para você e está te vendo com roupa de padre, mas ao mesmo tempo ela sabe que você não está com aquela roupa, mas e ela ficou cismada com aquilo. Eu falei, mas é aquela, né? Justamente essas heranças que a gente traz do passado e que ficam impregnadas. Nós precisamos, tudo aquilo que for positivo, que for útil, que for trazer para nós isso que o Gubbio está falando ali, que nos eleve, nós devemos utilizar como ferramenta para o nosso crescimento. Mas tudo aquilo que não presta, que não serve, que é infantil, que é fruto do nosso orgulho e do nosso egoísmo, nós precisamos começar a nos alijar dessas coisas, pouco a pouco, gradativamente. Por quê? Porque essas coisas é que nos esperam quando a gente desencarna. Uma das coisas mais interessantes que a doutrina espírita nos trouxe como informação é que quando a gente desencarna, a gente encontra nós mesmos, sem tirar nem pôr. Nós não vamos nos tornar aquele anjinho com asas, né? E nem aquele demônio, nem isso, nem aquilo. A gente vai se encontrar conosco, com a nossa consciência, com os nossos atos, com os nossos sentimentos. Eu não sei se eu já contei aqui, que às vezes a gente acaba contando as mesmas histórias, né? Eu li um livro em que a pessoa, eles fizeram uma festividade na casa espírita e chamaram pessoas convidadas. E uma pessoa, não é porque ela era dessa religião, vejam bem, a religião não é nenhuma crítica à religião, porque isso foi um fato que aconteceu. Então, não é uma crítica à religião, não estou aqui fazendo nenhuma. Uma dessas pessoas, ela era do candomblé e ela foi convidada, e lá na reunião o orador falou alguma coisa sobre o candomblé. Essas coisas acontecem, né? E a pessoa não gostou. A pessoa estava convidada na mesa, a pessoa achou aquilo uma tentativa de humilhar ela. Só que o orador, porque a pessoa não externou nada. Passou algum tempo, alguns anos, e o orador começou a ter sérios problemas de saúde, mas que a medicina não conseguia identificar. E o orador era da casa espírita, e quando eles fizeram lá a desobsessão, eis que vem um espírito e diz: você se lembra de mim? O cara deu nome e sobrenome. Não é um espírito lá de 1000 anos atrás, não. Ele era aquela pessoa. Ele contou todo o caso, o espírito. Eu vim aqui nessa casa, meu nome é José da Silva. Eu vim aqui nessa casa assistir a palestra, estava sentado na mesa. Vocês se lembram disso? Isso tem 7 anos atrás. E você me humilhou. Desde aquele dia, ele ficou com muita raiva dele. Quando ele desencarnou, a primeira imagem que veio foi a do fulano, a do orador. E ele não conseguiu ter outros pensamentos. E aquilo então, ele foi para perto do fulano. E quanto mais ele viu o fulano, mais ele ficava com raiva do fulano. E ele, como ele também não conseguia sair de perto do fulano, então a doença que ele tinha, que ele desencarnou, estava passando para o fulano. O fulano começou o orador, né? Ele começou a ter aquela questão da psicossomática, a passar. Eu não me lembro agora qual era a doença.
E aí depois o espírito foi esclarecido, aquela conversa, a pessoa estava presente na reunião, o orador, ele pediu desculpa e disse que nunca pensou, e aí os dois choraram, um através do médium, que estava incorporado, e o outro. Mas eu fiquei impressionado com essa história, porque ela é diferente de uma coisa que você vê um espírito falando de uma coisa que aconteceu, que você estava envolvido há 500 anos atrás, que tu não tem a menor lembrança de nada daquilo, né? Você não tem a menor ideia do que aquilo que o espírito está falando, né? Você não é mais aquela pessoa de 500 anos atrás. Isso é diferente. Isso é uma coisa. Agora, uma coisa que aconteceu ontem com uma pessoa que você conheceu aqui, e essa pessoa já desencarnada. Depois eles confirmaram que uma pessoa tinha desencarnado mesmo. Eles foram confirmar, né, para ver se a pessoa tinha desencarnado. Isso é uma coisa muito mais, eu não sei se próximo, vívido. Já não é a lei de ação e reação, de coisas lá das outras vidas, não. É dessa vida mesmo. Eu fiquei muito impressionado com essa história. Por quê? Nossas mágoas nos atrelam. Nossas mágoas, né, elas acabam nos deixando presos a coisas, pessoas. Se nós não tivermos algum outro foco, e aí é que está essa mensagem do Gúbio para o André Luiz, a vida física é puro estágio educativo. Ninguém é chamado a fim de candidatar-se a paraísos de favor. Essa coisa dos políticos, né, de quererem usar o dinheiro público para comprar o seu próprio um carro de luxo, não é? Acho que eles fizeram aí, os vereadores, mas agora desistiram. É o coisa do favor, né? A gente que pensa que tudo é um favor. Senhor, me dá graça. Senhor, me dá grana. A gente quer essa relação com Deus, né? Mas ele está dizendo que não é assim, não. Paraísos de favor. Eu creio, está no céu, você está salvo. Mas sim, moldagem viva no íntimo do santuário do Espírito, pelo máximo de aproveitamento das oportunidades. Trabalho incessante para o bem, manifestação mais nobre do sentimento, esforço perseverante. Tudo isso leva ao crescimento mental. Cada criação nasce na Terra para enriquecer-se através do serviço à coletividade. Sacrificar-se é superar-se. O caminho é de superação. E se nós não sacrificarmos hoje os nossos egoísmos e os nossos orgulhos, as pessoas que não fazem isso, que não lutam para a sua melhoria íntima, realmente, quando desencarnam, encontram a si mesmo. E se elas não se fizeram belas, não aspiraram o belo, o divino, o puro, como achar que vai encontrar com isso ao desencarnar? É o nosso desafio. Que Jesus nos inspire, que Jesus nos estimule, que Jesus nos envolva, que Jesus esteja nos estimulando sempre ao bem, para que nós possamos continuar perseverantes no caminho da luz. Bem, chegamos ao final da primeira parte. Para terminar, vamos pedir a nossa irmã Márcia para fazer a prece e encerramento. E a seguir temos a segunda parte, que são os passes. Obrigada, Senhor, por esses esclarecimentos, pelo seu amor por cada um de nós, encarnados, desencarnados, pelas tuas leis justas, sábias e amorosas. Muito obrigada, Senhor, por todas as bênçãos de nossas vidas, pela nossa reencarnação,
possamos ter a força, a coragem necessárias para vencer a nós mesmos, superar os obstáculos do nosso dia a dia, de nossas provas, possamos estar receptivos para ouvir a Tua voz, as Tuas inspirações para nossas vidas. Que assim seja, graças a Ti. E assim, Senhor, em Teu nome, em nome da equipe espiritual da casa, em nome de Francisco de Assis, nosso divino patrono, e acima de tudo, em nome de Deus, pedimos a Tua permissão para dar por encerrada a primeira parte do nosso estudo, agradecendo a presença do nosso irmão Anderson nessa noite. E agradecemos mais uma vez por tudo que nos foi passado aqui hoje. Que assim seja, graças a Deus.